Tá gravando, se Deus quiser. E deixa eu transmitir a tela para vocês. Eu preciso só que alguém me confirme se quando começar a aparecer aí por áudio já, que agora eu não consigo mais ver o chat. Começou. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Oi? Tá funcionando, tá aparecendo. Então beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um dos temas mais pedidos, mais comentados, mais polêmicos de todos, que seriam as principais doenças aí, né, que nós vamos enfrentar na nossa criação de galinhas. Então eu vou tentar falar um pouquinho das causas, tratamentos, prevenção, transmissão, né, o que a gente precisa fazer antes. Então vai ser uma aula bastante completa e por isso que nós vamos dividir ela em partes, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite conversando, beleza? Antes de tudo, nós temos alguns princípios básicos que nós precisamos seguir, né? A gente já vem conversando, né, sobre isso no curso. Quem entrou agora também já vai ficar craque em relação a isso, né? Que seria, né, sempre visar a prevenção. O melhor manejo, a melhor estratégia para a gente evitar e enfrentar as doenças é a prevenção. Seja ela realizada, né, com medidas de vacinação ou biosseguridade. Parou de aparecer. Parou de aparecer? Pra mim, pelo menos, parou. Tá aparecendo tudo agora. Sim, verdade. Tinha alguém que tava transmitindo outra coisa. É porque a Regiane partiu da tela e entrou na frente do seu. Tá, peraí. Deixa fixado o negócio do Luiz aí. Daí não aparece mais ninguém. Voltou a aparecer? Voltou. Show! Então, como nós estávamos falando aí, né, desde medidas de vacinação, biosseguridade, nutrição das aves, né, daqui a pouco eu explico melhor um pouquinho o que é biosseguridade, mas, né, nós garantimos que as nossas aves estão bem nutridas, né, a gente sabe que o animal que ele está bem alimentado ele vai ter o sistema imunológico mais fortalecido, consequentemente ele vai ser mais resistente a doenças, né. Além disso, as instalações são muito importantes, né, que a gente propicie uma ausência de estresse, um ambiente limpo, calmo, né, que realmente possa propiciar aos animais aí, né, uma boa vida e também o menor denegrimento do sistema imunológico. Agora falando um pouquinho da biosseguridade, né, o que seria isso? Né, é um conjunto de ações que visam blindar ou isolar a criação do meio externo. Então são várias atitudes que nós devemos ter para tentar isolar a nossa criação dos animais, de pessoas, do clima, enfim, tudo que influencie externamente essa criação e que possa, né, trazer doenças para ela. Eu vou colocar aqui alguns manejos que não necessariamente eram biosseguridade, mas junto para que a gente possa entender e fixar melhor esse tema, porque para frente vai ser muito importante. Deixa eu ver só que tem alguém pedindo para entrar aqui rapidinho. Voltamos. Né, então, o primeiro deles, vacinação. Eu sei que nem todo mundo, né, consegue vacinar as aves, nem todo mundo tem, né, acesso às doses necessárias. Na minha região, por exemplo, é extremamente complicado. A gente tem em contato com vários, né, veterinários, agropecuários, enfim, é muito difícil de conseguir, mas estamos na luta. Mas é o principal, tá? O melhor sistema, né, o melhor cronograma de biosseguridade que a gente pode ter precisa envolver vacinação. A gente resolve um monte de problema, um monte de dor de cabeça vacinando os nossos animais. Além disso, nós precisamos ter uma limpeza frequente e adequada das instalações e equipamentos. Então não adianta nada você vacinar os animais, mas ter um ambiente completamente sujo, né? Não ter aquela frequência de limpeza que nós conversamos. E uma limpeza eficiente, né? Com detergente, com sabão, com cal, com vassoura de fogo, se possível, com uma cama limpa, inerte. Então é muito importante que ela seja completa e bastante eficiente, removendo sempre, né, os resíduos orgânicos, enfim, garantindo que o ambiente esteja realmente limpo.
Depois disso, nós precisamos restringir ao máximo o acesso de pessoas. Eu sei, é difícil, a gente recebe muitas pessoas, às vezes querem ver os nossos animais, mas nós precisamos restringir esse acesso. Você não sabe por onde os teus visitantes passaram, você não sabe se eles têm acesso a aves. Se tiverem, vai que essas aves estão doentes. Né? Então a gente precisa sim restringir o acesso, não deixar entrar dentro do galinheiro, não deixar pegar muito nas aves. Eu sei que para algumas estratégias de venda isso é bastante interessante, mas se nós queremos blindar principalmente as matrizes contra doenças, é muito importante nós restringirmos o acesso de pessoas. Né? Outra medida bastante importante é a quarentena das aves. Trouxe a ave de fora, deixa 1, 2 semanas, uma instalação à parte, sem contato com as outras, observando possíveis sintomas, né? Vermifuga esse animal assim que ele chega na tua criação e deixa lá observando. Por que esse tempo de 1 ou 2 semanas? Esse é o período que a maioria das doenças tem para se manifestar nos animais. Então tem algumas que demoram 3 dias, algumas 5, algumas um pouco mais. E o tempo de quarentena vai servir para a gente ver se o animal realmente está saudável ou se ele é portador de uma doença que às vezes não parece que é. Tá? Então a quarentena de aves é muito importante. Não comprem animais e já misturem com os de vocês, porque a chance de nós trazermos uma bomba biológica é muito grande. É mais ou menos por esse motivo que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dificulta tanto a importação de aves, importação de ovos por meios legais. Né? O Brasil ele tem um status sanitário muito grande, muito bom a da avicultura industrial. Né? Nós somos livres de Newcastle, livres de várias dessas doenças complicadas, que países como Estados Unidos, né, a Ásia, alguns países da Europa não, eles têm casos ativos. Então imagina se a gente traz uma doença dessa, que hoje no Brasil é erradicada, e a gente tem um problemão para os nossos animais. Então, por isso que eles têm esse controle tão grande. E a gente precisa adaptar alguns desses conceitos da avicultura industrial, né, do sistema de biosseguridade que eles aplicam para a nossa criação também, para garantir uma maior eficiência e segurança do processo. Outra coisa muito interessante, aqui eu botei pedilúvio, mas entendam como limpeza dos calçados. Tá, o pedilúvio está mais relacionado a nós limparmos com água, com algum detergente líquido. Mas sempre que, isso aqui é uma coisa que o Felipe ele fez lá na instalação dele, vocês usem como modelo porque é muito legal. Não custa nada colocar uma caixinha com cal na frente de cada galinheiro. E aí, cada vez que você for entrar num galinheiro e sair, você passa o pé no cal. Isso garante que se você tiver um problema isolado num galinheiro, numa baia, não vai passar para as outras. Então não custa muito, não vai levar tempo para fazer, é um manejo barato e que vai fazer muita diferença. Então imagina assim, você tem 10 lotes de pintinho. No lote 1, teve problema com coccidiose. E você entrou lá, manejou e tal, só que você não limpou teu calçado. E aí você vai entrar no lote 2, no lote 3, no lote 4 durante o dia e você vai estar passando a coccidiose para todos os lotes. Por quê? Porque você virou um vetor. E se você tivesse limpado o calçado um pouco, né, ali passado no cal já resolve, né, você teria evitado isso. Então é uma medida extremamente simples, muito fácil, mas que ninguém faz. Façam, vocês vão ver a diferença. Então, uma caixinha de cal na frente de cada baia, na frente de cada galinheiro, e a gente evita essa contaminação, essa transmissão indireta de doenças. Outra coisa muito importante é restringir o acesso de vetores animais, né? Porque grande parte dos animais, roedores, pássaros, insetos, eles transmitem doenças. Eles levam doenças de fora para a nossa criação. E às vezes a gente pensa, poxa, mas está tudo limpinho, tudo bem legal. Como que veio doença aqui? Né? Como que entrou uma doença dessa que não tinha na minha criação? Possivelmente por vetores animais. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Ratoeira, veneno para rato, gato ajuda bastante. Passarinho, né, com tela é bastante importante a gente tentar minimizar ao máximo a entrada desses animais. Lembrando que as aves elas são portadoras de quase todas as doenças que as galinhas têm. Né? Então, se, digamos, um passarinho com bolba entrar em contato com uma galinha tua, ela vai pegar a bolba e é muito complicado. Então, tentar minimizar ao máximo, né, outros tipos de animais aí junto com as galinhas. Além disso, nós precisamos ter um local adequado para descartar os bichos. Então, dê uma galinha doente, vocês vão ver lá uma galinha, por exemplo, com cólera, né? A cólera, ela continua no corpo daquele animal. As doenças, elas ficam ainda mesmo que ele esteja morto. E se você destinar a carcaça para um local inadequado, para um local muito perto das aves, né, ou ainda que os vetores, por exemplo, um rato foi lá comer uma parte da carcaça andando no galinheiro,
vai transmitir para as outras. Então é muito importante a gente ter um local à parte, adequado para fazer o descarte dos animais. E aí eu coloco como sugestão fazer um local com uma composteira, né? Fazer uma compostagem. É muito simples, tem vários vídeos na internet ensinando, mas basicamente você coloca a carcaça sobre uma pilha de serragem, cobre essa carcaça com mais serragem e ela fica lá, né, um mês mais ou menos, decompondo, só que é uma decomposição limpa, não tem cheiro, não tem resíduo e tal. Claro que tem toda uma técnica para ser feito isso. E depois você tem um adubo muito interessante, você pode vender isso, é caríssimo, ou pode ainda aplicar numa horta, numa plantação que você tenha. Então é muito interessante nós pensarmos também em compostagem, né, em ter um local, né, adequado para fazer o descarte dos animais, além de que um local adequado para armazenamento de ração, né, e aí não só ração. Se a água realmente é limpa, de onde vem a água, tem tratamento, a gente coloca cloro ou não, precisa, né, ser uma água realmente limpa. A ração não pode ser em um local úmido, né, não pode estar em contato direto com o chão. É importante nós deixarmos os sacos de ração a pelo menos 10 centímetros das paredes e do chão. Tá? Então a gente coloca pallet, por exemplo, para elevar eles do chão, para que não tenha umidade. A umidade leva à fermentação e aí estraga, bem como é uma porta de entrada para doenças fúngicas, né? E também doenças como botulismo, né? Que é produzida por uma bactéria e que é muito grave e ela tem, né, relação com ração bolorada, com ração fermentada e muito mais. Vocês vão ver aí, né, na aula. Então, passando agora dos princípios básicos de biosseguridade, do que a gente precisa fazer antes para evitar as doenças, nós precisamos ter o nosso cronograma básico de ação quando a gente vê uma ave doente ou com algum sintoma. Isso aí a gente já bateu muito, já falamos muito sobre isso no curso. Quem está há mais tempo já está craque, mas quem entrou agora é importante, né, reforçar um pouquinho, né, em relação a isso. E o que é? É o seguinte. Nós primeiros precisamos fazer a identificação e a separação do animal doente. Então eu estou vendo que tem algum animal com sintoma, corrimento ocular, está triste, com as penas eriçadas, com febre, qualquer sintoma que seja, peito seco, separe esse animal, só ele, num local à parte. Então a gente precisa ter uma instalação hospital, longe das nossas aves, bem separado, de preferência com o piso com tela, né, para que a gente possa depois analisar bem as fezes, enfim. Tá? Então separe esse animal que está doente. Depois disso, nós precisamos fazer uma limpeza geral das instalações. Então, se tem alguma doença, é preciso limpar e tentar desinfetar esse ambiente. E a limpeza geral, vocês têm uma aula inteira sobre isso, né? Que é retirar a cama, retirar todo o material orgânico, desinfetante. Se tiver vassoura de fogo, passa vassoura de fogo, cal, cama nova. Você pode colocar antiparasitário, né? Talfon, pulverizar, enfim, uma limpeza bastante eficiente das instalações. Após isso, nós precisamos ver esse animal que está separado e observar todos os sintomas dele. Então, ver as fezes, ver a condição corporal, analisar o corpo, ver se tem piolho, algum tipo de ectoparasita, carrapato, né? Se tem verme nas fezes, se tem ovos de vermes nas fezes, né? Como que ele está, as pálpebras, né? Ver se está esbranquiçado ou avermelhado, se as mucosas dele estiverem muito esbranquiçadas, é um sintoma de doença, né? Pode ser até anemia. Então, observar todos os sintomas. Depois, né, e durante ainda esse período que esse animal está separado, a gente pode fazer algumas coisas. A primeira é colocar limão e alho na água. Por quê? Esses dois ingredientes, eles reforçam o sistema imunológico dos animais, né? Então o alho ele tem propriedades que são benéficas ao sistema imunológico e o limão ele ajuda a descongestionar, né, as vias aéreas, enfim, é bastante interessante essa junção. E alguns me perguntam, poxa, quanto que eu coloco? Você pode cortar, picar um dente de alho para 1 litro d'água, por exemplo, e uma cabeça e meia, 2 de limão espremido nessa água, vai ficar uma mistura bem interessante. Você pode, né, dar um pouquinho pela manhã, depois durante o dia da água normal. É importante não deixar ficar muito tempo, porque isso azeda, né, estraga, e aí o bicho não vai tomar água, vai fazer mais mal do que bem. Então, sempre fazer uma troca periódica. Então, dá para dar durante a manhã, dá para dar 3 vezes por dia, enfim, mas é interessante fazer esse manejo. Isso não vai, né, tratar a doença, mas vai fortalecer o sistema imunológico do animal. Outra coisa muito importante é ração e água de qualidade, né, para a gente garantir que esse animal vai ter um aporte de nutrientes, um aporte energético, que vai pelo menos deixar ele fortificado, um pouco mais forte. Também verde, né, couve, hortaliças,
Tem gente que gosta de dar fruta, tudo isso aí vai ajudar o animal também, é uma fonte natural de vitaminas, de fibras, e também podemos entrar com vitaminas sintéticas nesses casos, né? Quando a gente vê que o animal está muito triste, muito fraco, podemos sim, né, dar um suplemento vitamínico aí, desde que com critério. E depois de todo esse sistema, de nós observarmos os sintomas, aí sim a gente pode dizer, não, ele está com tal sintoma, pode ser coccidiose. Então você vai lá e trata para coccidiose só o animal doente. Nunca a gente vai tratar o lote inteiro, nunca a gente vai dar remédio para todas as aves, né? Tem várias aulas já falando sobre isso, depois vocês também vão ver, e só tratar o animal doente. E se a gente tiver dúvida, se a gente tiver uma mortalidade muito grande dos animais, se a gente entra com remédio e não resolve, leve num laboratório, né? Solicite um exame laboratorial, exame de sangue, exame de fezes, leve a um veterinário, é muito importante, né? Quando a gente tem uma prevalência de doenças e não consegue tratar. O veterinário é o profissional mais habilitado, é ele que sabe tudo sobre doenças, como tratar, enfim, é o cara. Bom, agora vamos para as doenças. Começando com a nossa querida boba aviária, que todo mundo conhece, acho que todo mundo que cria galinhas já teve, né, contato com esse tipo de doença. E eu peguei umas fotos aqui horríveis, né? A primeira ali é uma galinha com bulbo interna, a segunda com um estado de bulbo extremamente avançado. Enfim, a boba aviária é causada por um vírus, né? Então a gente está todo mundo entendendo muito de vírus, a gente está vivendo uma pandemia. Então vocês sabem o quão complicado é, né? E quais são os sintomas dessa doença? É interessante esse vírus, ele é da família do Avipoxivírus e eles têm um formatinho de tijolo, é bem legal de ver. Os sintomas da boba, o mais clássico de todos são as verrugas, né? Então ocorre, né, essas verrugas nas mucosas, né, onde não tem penas, então na crista, na face, né, na boca, em casos mais graves, próximo à cloaca, embaixo da asa, nas barbelas. Então é muito complicado. E na boba cutânea, né, que é essa que dá as verrugas onde não tem penas, é mais fácil nós fazermos o diagnóstico. O problema é quando a gente tem a boba interna, que é essa primeira foto dessa galinha branca aí, né? Que aí não dá pra gente fazer o diagnóstico precoce. E aí o animal ele começa a ficar apático, ele começa a perder peso, né? Começa a queda da produção dele, seja postura, ganho de peso, e a gente não sabe o que é. E a boba interna. Então aí é um caso bem mais grave e a tendência depois é isso evoluir para uma boba externa. E aí quando a gente vê realmente qual a doença é, já é tarde demais e não tem muito o que fazer. Tá? Mais para frente vocês vão ver que a boba não tem tratamento, né? É um vírus, então a gente vai conversar melhor para frente. E aí outros sintomas, febre, né? Queda do consumo de alimento, fraqueza, apatia. A boba por si só, ela não causa alta mortalidade dos animais. O problema da boba é que o animal para de comer, para de tomar água, e aí ele começa a ficar com o sistema imunológico muito enfraquecido, né? E como ele está com o sistema imunológico enfraquecido, abre-se uma oportunidade para bactérias, micro-organismos que estão no ambiente, ou até mesmo no próprio organismo do animal, saírem de controle e infeccionarem, né? Afetarem esse animal com doenças. Então é muito comum a gente não ter só boba, mas ter boba e coriza, boba e verminose, boba e outra doença, né? Então esse é o problema da boba. E aí sim, a segunda doença que vai causar a mortalidade dos animais. Né? Então é bastante complicado nessa questão. A boba por si só não causa muito perigo, mas as doenças secundárias causadas por ela, aí sim. A transmissão da boba aviária. Né? Então a gente... Oi? Pintinho pode aparecer também sem dar pelota? No pintinho? Pode. Pode sim. Se for a boba interna, é o que acontece, né? Porque esse tempo atrás eu fiz tudo certinho, temperatura, tudo, e os pintinhos de um dia para o outro morria e eu não consegui identificar o que é. Aí depois apareceu as pelotas, aí eu vi que era boba. Será que aqueles novinhos que morreu sem dar tempo de ver, será que era boba interna ou talvez outro problema? Pode ser, mas vocês vão ver mais pra frente que tem doenças que são bem mais possíveis de dar e que causam uma mortalidade bem mais rápido, tipo botulismo, aspergilose, são doenças que a gente não trata com os remédios convencionais e aí elas morrem super rápido e não tem muita explicação, tá? Mas claro que pode ter sido boba interna também. Em relação à transmissão então da doença, né, ela pode ser direta ou indireta.
A transmissão direta é o contato entre as aves, né? O contato entre as secreções delas, quando elas se encostam, enfim. Já a forma indireta de transmissão são várias. Pode ser através de pessoas, né? Eu peguei uma ave com boba, soltei no chão e peguei outra ave que não estava doente. Eu fui um vetor, porque o vírus ficou sobre a minha superfície corporal, na minha roupa, e aí eu contaminei outra ave. Pode ser na hora de dar vacina, né? Você aplicou uma vacina, não trocou, né, o aplicador, aplica em outra ave, essa era a portadora da boba e passou para as outras. Pode ser nos equipamentos, né, nos bebedouros, comedouros, na instalação. Pode ser aquela questão que eu falei, entra lá numa instalação com o calçado, né? Anda por tudo lá, tem vírus no chão, entra no outro galinheiro, passa para as demais. Então, várias formas de transmissão indireta. E uma das principais é através dos insetos hematófagos, né? Então, como é um vírus, esse vírus está na corrente sanguínea, os insetos que se alimentam de sangue, eles podem, né, entrar em contato com o sangue de uma ave contaminada pelo vírus e depois ir numa outra ave e também contaminar essa segunda, né? Então, eles fazem esse transporte do vírus aí. E quais os insetos que existem? Né? Piolho, carrapato, moscas, mosquitos, hematófagos. Então são vários deles e por isso que a boba é uma doença bastante sazonal. Quando que a gente tem uma maior explosão de boba na criação? No verão, quando está quente. Por quê? Nessa mesma época há uma proliferação de insetos, né? Então tem mais, pernilongo tem um monte e aí ocorre, né, o surgimento da doença. É bastante complicado no período do verão. Ô Luiz, Eu. sobre a boba, eu nunca tive boba em galinhas adultas, apenas em frango. Eu nunca tive numa galinha adulta boba. Claro, frango e pinto eu perdi muito já. Teve um ano que foi demais, mas em adulto nunca deu aqui. Então, a maior incidência de boba aviária é entre 3 e 5 semanas de vida, tá? Então, é mais ou menos o período que ela mais aparece. O negócio das aves adultas é que, possivelmente, a maioria das aves adultas ela já teve contato com o vírus. Só que como o sistema imunológico da ave adulta é mais forte e também quando a gente tem uma baixa carga viral no animal, o sistema imunológico já dá conta. Então ele produz anticorpos e aí a doença, ele teve contato com o vírus, mas não foi suficiente para manifestar a doença. E aí ela já tem os anticorpos e não ficou doente. Então possivelmente quando ela era franga, ela teve uma baixa carga, né, como eu comentei, do vírus. Ele teve contato com o organismo do animal, mas não foi suficiente para gerar a doença. Então aí ela produziu anticorpo e não produziu a doença. Então é bastante comum, na verdade, né? Ou ainda tem chance de ter tido a boba interna, a gente não ter visto, o sistema imunológico conseguiu debelar a infecção e ela ficou resistente depois. Tá? Então é por isso, e realmente aves adultas elas são mais fortes, né? Elas são menos suscetíveis. O tratamento para boba não existe, porque é uma doença viral. Se a gente tivesse um remédio capaz de matar vírus, a nossa vida seria muito mais fácil, porque a gente não teria enfrentando uma pandemia gigante do corona. Por que é tão difícil nós encontrarmos um remédio para vírus? O vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, para ele completar o ciclo de vida dele, ele precisa entrar dentro da nossa célula. E quando ele entra dentro da nossa célula, a única forma de matar ele seria matando a célula também. Então, a gente poderia desenvolver um remédio para matar vírus, só que ela mataria nossas células. Então, a gente morreria junto, né? Então, não existe como, pelo menos hoje, a gente criar um remédio que seja eficazmente, né, capaz de matar um vírus, então não tem tratamento. Mas como que as aves então se recuperam? O sistema imunológico delas consegue debelar a infecção, né, em algum tempo. Então os macrófagos, enfim, as células de defesa, elas conseguem ir contornando o problema, né, e a ave então ela tem a desativação dos vírus, da carga viral, e aí ela recupera da doença, né, então sozinha. Nós temos alguns remédios que eles ajudam para secar as verrugas, mas não tem nada a ver com o controle do vírus, né? Então, quais deles? A tuia é o mais conhecido e o iodo também serve para isso. Então, você pinga lá nas verrugas, você pode até dar na água e isso vai ajudar, né, no processo de cicatrização, mas não vai tratar a doença em si. Quais são as formas de prevenção dessa doença? A primeira delas é a biosseguridade, então tudo aquilo que eu comentei, né, de evitar entrar pessoas na criação, entrar aves, né, deixa eu ver quem está pedindo para entrar na aula. Deixa eu ver se aceitei. Aceitei. Eita que eu me perdi aqui agora.
Luiz, Eu. as imagens aqui não tá aparecendo para mim aqui. Agora vai aparecer, eu acho. Foi? Não, aqui ainda não, só tá você mesmo. Pro pessoal tá aparecendo? Pra mim tá. Pra mim tá aparecendo também. Pra mim tá aparecendo. Que estranho, então. É um problema aí. Não, mas é porque ele tem duas janelas do Luiz, né? Tem uma do Luiz falando e tem uma do Luiz na tela. Você tem que escolher aí no menu a do Luiz na tela, que ele tá transmitindo, porque senão vai ficar aparecendo o que ele tá falando mesmo. Ah, tô ligado, deixa eu olhar aqui então. Realmente Tem tem que duas. clicar em cima da tela de apresentação. Deu boa? E deixa fixado a tela do negócio. Ah, pode crer. Obrigado. Show de bola. Vou ajeitar. Então, né, as medidas de biosseguridade, né, evitar ter animais andando junto com as galinhas, tentar evitar ao máximo insetos, então, né, fazer pulverização contra moscas, contra mosquitos. E a vacinação, é claro, né, a nossa boba forte. Existem duas vertentes, né, da vacina da boba. Ela pode ter a boba suave, que é dada no primeiro dia de vida, lá no incubatório, essa é um pouco mais difícil de encontrar. E a boba forte, que é aplicada com essa agulha dupla aqui na membrana da asa dos pintinhos, e ela pode ser aplicada aí a partir dos 21 dias de idade. É uma aplicação bastante fácil. O Dudu depois vai mandar de novo o vídeo dele lá, mas mentira, esse eu tenho salvo, eu mando depois lá no grupo, dele mostrando como que faz essa aplicação, bastante simples. E é fácil de fazer, é uma vacina fácil de encontrar. Eu indico sempre fazer essa vacinação, porque aí não vai ter mais problema com boba, e é uma dor de cabeça a menos. Então, sempre que possível, façam a vacinação dos animais. Os pintinhos eles já vão estar com uma idade bem legal, vai ser um manejo fácil de fazer. E é isso. Para vocês saberem depois certinho como acondicionar as vacinas e tudo mais, vai depender da marca que vocês usarem. Então aqui na foto eu botei da Biovet. Na hora que vocês forem comprar, vocês entram lá no site, tem a bula em PDF, né, as recomendações técnicas, enfim. Lá dá para ver certinho no site deles. Vamos falar de outra doença agora, da coccidiose. É uma doença causada por um protozoário. Então a gente já viu uma doença causada por vírus, agora a gente vai ver uma doença causada por protozoário. A coccidiose, ela é clássica porque o sintoma principal dela é diarreia. E ela comete principalmente pintinhos, aves jovens. Então em aves adultas nós vamos ter uma baixíssima ocorrência dessa doença. Um sintoma bem grave é quando nós vemos o sangue na diarreia ou nas fezes dos animais. Quando nós vemos o sangue, significa que ela já está num estado muito avançado, né, de infecção. Como que ocorre essa doença? O protozoário é do gênero Emeria e existem vários protozoários do gênero Emeria. Tem alguns até que já foram localizados no pulmão das aves, no fígado, então é muito complicado, né? Então tem alguns que são no intestino grosso, alguns no intestino delgado, vai variar do gênero. Alguns eles causam necrose do tecido intestinal, então a taxa de tratamento, de recuperação dos animais é mínima. Então vai variar vamos falar assim, da família de Emeria que estiver atacando a criação. E eles vão lá na parede do intestino, né, na mucosa, e eles se alimentam da mucosa. Então a gente tem um baixo aproveitamento da dieta, porque as microvilosidades intestinais dos animais foram danificadas. Então ele não consegue mais absorver nutriente. E aí por isso que dá diarreia, porque passa direto, né? Não ocorre um processo absortivo dos nutrientes. Ela não fica um tempo ali no trato, né, intestinal, passa direto. E aí o animal vai ficando fraco. Por isso que é tão comum nós vermos animais, né, com coccidiose e peito seco. Porque se ele não está conseguindo absorver os nutrientes da dieta, ele precisa ter do nutriente para sobreviver de algum lugar. De onde ele pega? Primeiramente da reserva de gordura do corpo. E depois, quando ele queima toda a gordura, ele vai começar a mobilizar músculo. Então ele transforma o próprio músculo dele em energia, em nutrientes, para tentar se manter vivo. E aí ele vai começando a perder peso. Começa a perder massa muscular e vai ter o peito seco. Vocês vão ver que o peito seco ele não é um sintoma exclusivo da coccidiose, mas é clássico, vem em coccidiose, tá? Esse cocô, o terceiro aqui, amarelinho, é um clássico, é de início de coccidiose. Então, se você vê pintinho com a diarreia dessa forma, pode ser um indicativo que esses animais estão com coccidiose.
tá certo? E aí outros sintomas, febre, fraqueza, apatia. Vocês vão ver que a maioria das doenças vai causar isso nos animais, né? Que eles ficarem sonolentos, eles ficarem com as asas caídas, eles ficarem apáticos, né? Ficarem com as penas arrepiadas, com dificuldade para respirar. A maioria das doenças vai causar isso. Por isso que esses sintomas, eles são difíceis para a gente diagnosticar um animal doente, né? O sangue nas fezes é mais fácil, é clássico da coccidiose. Mas um animal fraco, apático, pode ser N doenças, até verminose, né? Que a gente vai conversar numa outra aula depois. Então, precisamos sempre observar o todo, não só a manifestação do animal em si, mas as fezes, descarga de muco pelo nariz, pela boca, pelos olhos, enfim. Vamos lá, a transmissão da coccidiose. Da mesma forma, é direta ou indireta. Então, entre o contato das aves, através das pessoas que vão lá, pisam na instalação, pisam em outra, pega o animal, pega outro, não lava a mão, né? Através dos equipamentos, dos bebedouros, dos comedouros, da instalação, da cama. Mesma coisa. Por isso que o cuidado lá que eu comentei antes da biosseguridade é tão importante. Se a gente tem um ambiente limpo, se a gente cuida para não ficar transitando de lote diferente, de bairro diferente, sem fazer uma higienização, né? Sem esses cuidados, a chance de nós termos doença é muito maior, né? Então, cuidar para evitar. E quais seriam os tratamentos para a coccidiose? Os coccidicidas, que seriam exterminadores de coccidiose, eles matam, né? É a mesma coisa com vermicida. Sida é tipo matar. Então, tentar atacar esse protozoário para que ele morra. O tratamento, é muito importante falar isso, só vai ser efetivo quando a gente tem o início da doença. Se você pega um animal já muito debilitado, com muito sangue nas fezes, dificilmente nós vamos conseguir recuperar ele, porque ele já perdeu a capacidade de absorver nutrientes. O intestino já está destruído. Então, mesmo que a gente controle a infecção pelo protozoário, ele já não vai conseguir sobreviver. E aí, alguns remédios, alguns nomes comerciais para vocês procurarem depois, e é importante ter na farmacinha. O mais barato deles é o Vetococ, tá? Que é um sachê, você dá lá para X aves e dilui na água. Os dois melhores é o Avecox, tá? Que é um coccidicida, e o Bicox. E o Bicox é o mais caro de todos, mas ele é super bom, rende bem. E aí esse 5% aí é um produtinho da Bayer. E aqui entra uma coisa diferente para vocês. Nós podemos prevenir coccidiose colocando coccidiostático na ração. Então vocês estão vendo que é diferente? Um é coccidicida, mata, né, o protozoário. O coccidiostático faz com que, se a ave tiver contato com o protozoário, ele trave o desenvolvimento deles. Então ele fica estático, parado. Então ele não consegue se desenvolver, não consegue fazer o ciclo reprodutivo, não consegue, né, infectar a ave e causar doença. Então a gente pode colocar coccidiostático na ração. Alguns exemplos seriam o Coccidex, que é um mix vitamínico e possui também coccidiostáticos, né? Ou ainda esse remedinho aí da Vancil, que é o sulfaquinoxalina, tá? Pode ser colocado na ração, claro, seguindo critérios da bula, e você previne aí a coccidiose. Além da biosseguridade, que nós conversamos lá no início, e a vacinação. Existe vacina para a coccidiose e a gente tem duas opções. Nós podemos fazer a vacinação nos pintinhos e essa vacinação precisa ser feita até 6 dias de idade, então é na primeira semana de vida. Ou ainda existe uma outra vacina, também lá na Biovet tem, para matrizes adultas. Então se você não vacinou o pintinho, você pode vacinar depois a vacina adulta, a ave adulta. Qual delas é mais efetiva? A de pintinho. Por quê? Porque é uma doença que afeta principalmente aves jovens. Então, quando você tem as vacinas, as aves adultas, não necessariamente você vai precisar vacinar contra a coccidiose. Então, se for vacinar, vacina os pintinhos. Matrizes não precisa. Até porque não tem transmissão vertical. Que depois a gente vai conversar o que é isso. Próxima doença clássica também. Essa aí é uma das campeãs, que todo mundo acha que aparece e vocês vão ver que ela não aparece tanto assim, que é a coriza aviária. E essa é causada por uma bactéria. Então nós já vimos doença causada por vírus, por protozoário e por bactéria. Nós ainda vamos ver doença causada por fungo e doença causada por toxina, que aí é indireta, é bactéria, mas é pela toxina da bactéria e não necessariamente, né, o micro-organismo. E aí a coriza, vocês estão vendo essas fotos? Porque um dos sintomas clássicos da coriza é esse edema facial aqui, ó,
próximo do olho, próximo do bico. Então, se for coriza, possivelmente vai ser esse edema. Se tiver um corrimento ocular, nasal e tal, é outra doença, tá? Pode ser coriza? Claro que pode, mas geralmente é acompanhada desse edema facial clássico aqui, ó. As aves com coriza também, elas exalam um cheiro extremamente forte. Então, quando é coriza, elas têm um cheiro insuportável, tá? De infecção, de pus, de podridão, é um cheiro horrível. Então, também ajuda a diagnosticar coriza. Sintomas: secreções. Então, ela tem descarga ocular, descarga na... Oi? Alguém falou? Eu vou ter que, acho que, sair e voltar, porque o meu tá travando. Tá bom, Isa. Então, né, ela tem essas descargas nasais, descargas pelo bico, pelo olho. Vocês estão vendo esse animal que está muito debilitado, né? Tá horrível. Aqui a gente também vê descarga, né, nasal. Essa aqui está mais tranquila, só um pequeno edema aqui, né? Mas, como eu falei, esse edema facial, espirro, tosse, febre, ela vai parar de comer. Parando de comer, vocês já viram o que acontece, o animal fica apático, não tem mais reserva de nutriente, o sistema imunológico fica debilitado, ele vai ter que fazer mobilização corporal. Então, todas as doenças causam queda no consumo. Causando queda no consumo, dificulta várias coisas. Por quê? Não vai conseguir debater, né, essa infecção e não vai conseguir se manter vivo e saudável. Então, vai ter que começar a mobilizar a reserva corporal. O animal fica fraco, fica apático e a coriza vai afetar principalmente aves adultas. Diferente da coccidiose, que afeta a ave filhote, né, pintinho, a coriza nos animais adultos. Então, se você vê franguinho com descarga nasal, ocular e tal, possivelmente não é coriza, tá? Por isso, o cuidado, né, na hora que a gente for diagnosticar os animais. Os filhotes normalmente não têm coriza, são as matrizes. Como ocorre a transmissão dessa doença? Da mesma forma, direta e indireta, contato entre as aves, pessoas, equipamentos e instalações. Tá? Então, são várias vias de contato, de transmissão, e nós precisamos cuidar da biosseguridade, tudo aquilo que eu já comentei antes, quarentena, enfim. Isso vai servir para todas as doenças. Só algumas que têm transmissão vertical e aí é mais complicado. E o que nós podemos tratar a coriza? Com antibióticos. Então, o tratamento para a doença que é causada por bactéria, antibiótico resolve. E aí existem vários. Vocês têm um bônus lá, né, no curso, que é os princípios ativos dos antibióticos. Então, o Chemetril, o enofloxacino, né, tem o Tilan, que é outro princípio ativo. Então, vocês vão ver lá. Muitas vezes os antibióticos têm nomes diferentes, mas é o mesmo princípio ativo. E é interessante nós sempre, né, só tratarmos os animais que forem doentes, nunca os animais que não estão. Tem aula explicando o porquê disso, vocês vão ver lá. E várias opções, tá? A maioria dos antibióticos, eles tratam, né, a coriza aviária. Derrubei a tampinha da minha água aqui. E a prevenção, né, através da biosseguridade e a vacinação. Então, para não fazer só propaganda da Biovet, eu trouxe uma outra vacina oleosa aqui, para a coriza, que é da Nobilis. Nunca tinha ouvido falar dessa marca a primeira vez. E essa vacina ela ocorre a partir das 5 semanas de idade. E precisa ser aplicada uma segunda dose, que funciona aí como um reforço, antes das aves entrarem em postura. Então, umas 2 semanas antes aí, né, você entra com o reforço da vacina. E essa é super importante, por quê? Porque vai afetar principalmente animais adultos, né? Então, vale a pena, se você tem a oportunidade de encontrar essa vacina por perto, deem, porque a coriza é muito chata, é ruim de tratar e causa muito prejuízo econômico para nós. O problema maior dessas vacinas é que é tudo dose de 1000. Sim, é muito difícil de encontrar. Aí é bem... fica bem... Não, às vezes você até encontra, eu até encontro, o cara entrega, se você falar direto com a Biovet, eles mandam e tal, entrega em 24 horas para não perder o efeito, né? Porque tem que ficar gelado até. Mas é tudo dose de 1000. Aí é tipo, sei lá, é muito caro, sabe? Aí você vai ter que comprar para você aplicar em 50, 100, já era. Sim. Perde o resto tudo. Tinha que ter tipo uns 2, 3 criadores juntos para comprar e valer a pena, porque realmente é bem complicado. E eu não lembro, teve uma live, eu acho que foi com a professora Michele Mendonça, e a gente tinha comentado alguma coisa de vacinação. E aí uma menina, ela era veterinária, ela comentou que ela trabalha numa empresa que fabrica vacina, e eles estavam começando a desenvolver para vender
100 doses, 50 doses, para ficar mais acessível para pequeno produtor. Então eu espero que dê certo, eu até sigo ela ainda lá no Insta, porque daqui a um tempo eu vou cobrar ela, perguntar se já fizeram, para facilitar um pouco para a gente mesmo, porque as doses são muito altas. Eu essa semana conversei com um veterinário que trabalha junto com a Iambi lá também, e ele atende a região lá do rancho, e ele falou justamente isso, que não compensa, porque eles não vão vender um monte de dose lá e não vai ter quem compre, e também para nós não vale a pena, e é complicado, é chatinho essa questão mesmo. Mas, se a gente conseguir se encontrar, se essa menina desse trabalho conseguir vender menos doses, facilita bastante para nós. Próxima doença. Essa aqui poucas pessoas conhecem e a maioria das pessoas chama ela de coriza e quando o animal está doente, e essa aparece muito mais que a coriza. Então a maioria dos animais que nós temos com esses sintomas, né, com o olho escorrendo, nariz escorrendo, boca escorrendo, edema facial, é possivelmente micoplasmose. Então essa tem um aparecimento gigante nas criações. Tá? É uma das campeãs de aparecimento e ela também é causada por uma bactéria, né? E quais são os sintomas? Bem parecidos com a coriza, mas não tem aquela bola, aquele nódulo clássico, né? A ave fica inchada no geral, não tem aquela bolona, né? Aquele nódulo ali. E os sintomas são clássicos: secreções, espirros, o rosto, né? Ele incha, então fica demasiado, ronqueira do animal, queda do consumo, fraqueza. E uma coisa bastante interessante. Vocês já viram animais que têm um tique na cabeça? Então ele fica às vezes chacoalhando, mexendo assim? Possivelmente é um sinal, uma lesão neurológica causada por micoplasma. O João Vitor Xavier me ensinou isso. E quando a gente tem esses casos, nós precisamos entrar com anti-inflamatório junto com antibiótico. Por quê? O antibiótico ele vai debelar a infecção pelas bactérias e o anti-inflamatório, acho que eu falei certo, o antibiótico, bactéria, e o anti-inflamatório, ele vai tentar resolver a inflamação que foi causada. Porque essa inflamação geralmente afeta os nervos e aí a ave fica com esses tiques, assim, com esses sintomas. E a gente tende a resolver, mas precisa ser feito logo no início. E a micoplasmose, o animal ele vira portador da bactéria. Então você nunca consegue debelar inteiramente isso. Ele sempre vai portar um pouco. E aí quando dá uma queda no sistema imunológico do bicho, essa baixa carga de micoplasma, por exemplo, que ficou no animal, começa a se reproduzir e causa doença de novo, né? Então é bastante complicado, causa conjuntivite também, né? Mas é uma doença chata. Micoplasmose é chata, a maioria dos criatórios tem. E como ela, vocês vão ver, tem transmissão vertical, passa até pelo ovo. Então é chatíssima, bem difícil e todo mundo vai enfrentar ela. Então pode perguntar nos grupos do WhatsApp, Facebook, live, o que for. Manda essa foto aqui, essa primeira. Todo mundo vai falar que é coriza e é micoplasmose. A transmissão, então, como eu falei, é igual das outras, mas o que muda é que tem a transmissão vertical. O que seria isso? Passa da mãe para o ovo. Então, se eu tenho uma galinha portadora de micoplasma ou com a doença ativa, se ela botar um ovo, passou pelo ovo. Está lá a bactéria e o meu pintinho já vai nascer contaminado, já vai nascer com essa doença. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas minha instalação está tão boa, está tão legal, por que os pintinhos estão doentes? Porque a mãe passou a doença para o filhote, pelo ovo. Então é bastante complicado. Como eu falei, a ave ficar portadora do micoplasma por muito tempo, né, ela vai passando para o ovo e a gente não sabe, não vê, não trata. E é bem complicado, dá um prejuízo econômico gigante, então tem que cuidar. Por isso, né, o tratamento, como eu falei, é a base de antibiótico. E aí a gente precisa fazer uma associação depois com o anti-inflamatório para tratar a infecção que essa doença causa, né, próxima ao sistema neurológico do bicho, tá? E a vacinação, tá? Vacinar contra a micoplasmose é muito importante, porque, como eu falei, isso aí vai alastrando, vai passando de geração para geração. Você vende ovo lá para alguém e nasce pintinho, daqui a pouco morre, e é porque os ovos já vieram contaminados do teu criatório. Então é chato. No meu criatório no criatório da maioria das pessoas tem ave portadora de micoplasma, e é muito chato mesmo, tá? Então, se possível, encontrem a vacina e, né, a usem, tá? Essa Micogali MG, ela tem, acho que, ação contra umas 2 ou 3 cepas diferentes de micoplasmose, e é bem interessante e pode ser, né, aplicada a partir de
5 semanas de idade. Então a gente já falou de... Ô, Luiz, Oi? sabe o nome de algum anti-inflamatório para isso? De cabeça eu não sei, mas o que o João me falou é que a maioria dos anti-inflamatórios tem ação boa para qualquer inflamação que for, tá? Desde que a gente use certinho na indicação da bula. Até anti-inflamatório de uso humano ele resolve. Então, por exemplo, o Cataflan, né, é um anti-inflamatório. Então, ele também ajuda, né, para debelar a inflamação causada pela doença. Então, voltando, nós já falamos sobre bolba, coccidiose, coriza e agora micoplasmose. Vejam, foram 4 doenças, nós já estamos falando aí há 45 minutos. Então, para ver que tem mais um monte aí pela frente, como é um tema mais longo e tem muita doença que tem um sintoma parecido. Então, como que a gente vai ter certeza? Olhando sempre todos os sintomas da ave. Então, poxa, como eu vou saber se é coriza? É ave adulta? Não. Então, possivelmente não é coriza. É ave adulta? É. Tem edema na face? Não. Então, é micoplasmose. Tem edema na face? Tem. Então, é coriza. Aí, apareceu um animal com sintoma assim. É adulto? Não. Então, não é coriza, né? E a gente precisa sempre fazer essas associações. Vamos para mais uma, né? Aqui a gente já falou do tratamento da micoplasmose. Depois a gente abre para conversar um pouquinho e encerramos para não passar muito de 1 hora e não ficar muito cansativo. Vamos falar da colibacilose. Essa também aparece demais, causada pela Escherichia coli, mais uma bactéria. E ela tem um problema gigante, porque a colibacilose, a Escherichia coli, ela é uma bactéria que ela está presente no trato gastrointestinal, no organismo da ave. Naturalmente ela já está lá. Só que quando ocorre uma mudança muito drástica do clima, mudança de ração, mudança de instalação, estresse, qualquer coisa que possa afetar o sistema imunológico da ave, é como se tivesse um sinal para a Escherichia coli começar a se reproduzir. E aí reproduz, e ela começa a sair de controle. E essa explosão de Escherichia coli começa a causar várias doenças. Tá? E aí pode causar colibacilose, mas também pode causar várias outras. Olha isso aqui. Pode causar doença crônica respiratória, onfalite, salpingite, septicemia, peritonite. Olha quanta inflamação diferente por várias partes do corpo. Síndrome da cabeça inchada, enterite, pneumonia, artrite. Então, olha quanta coisa a colibacilose pode causar. Então, veja, artrite pode dar sintoma da ave parar de andar, ficar travada. E aí a gente não sabe muito bem o que é. Pode ser colibacilose, né? Pneumonia, a ave está lá espirrando, tossindo, com secreção nasal. Será que é micoplasmose ou colibacilose? Difícil dizer, né? Precisaria daí de um exame laboratorial, né? Ocorre até a onfalite, que é a inflamação ali do umbigo do animal, né, dos pintinhos, isso é bastante clássico, então às vezes não quer fechar o umbigo, fica lá inflamado, né, às vezes apodrece ali, horrível, pode ser colibacilose, então são muitas coisas, né, que ela está associada, e além disso, além de todas essas inflamações, infecções que ela pode causar, ela pode se associar a outras doenças. Então eu tenho lá a E. coli com micoplasma, eu tenho a E. coli com bronquite infecciosa, a E. coli com aspergilose, e aí a gente tem 2 doenças atacando juntas o sistema imunológico da ave, e aí é um problemão, alta mortalidade, e para tratar é extremamente difícil. Então a micoplasmose é uma que ela está sempre junta. Então se a ave deu colibacilose, pode ter certeza que daqui a pouco ela fica com micoplasmose, e o contrário também é verdadeiro. Então são doenças que elas agem, né, atuam em sinergia, muito complicado de tratar e precisamos ficar de olho. A transmissão, ela é da mesma forma, né? Contato entre as aves, pessoas, equipamentos, instalações e os animais. A colibacilose é uma das que mais passa por roedores, né? Por insetos, né? O cascudinho, a gente não tem problema com cascudinho, né? Na avicultura ornamental, mas na industrial é um problemaço. É um besourinho que fica na cama e ele se alimenta de resíduos em decomposição, enfim, e ele é vetor da Escherichia coli, assim, bem complicado. Rato tem muita Escherichia coli, então precisamos trabalhar bem forte na questão da prevenção, né, para não ter animais, porque aí vai dar um surto e vai ser complicado. Tratamento, né, da mesma forma, sempre associem,
Doença bacteriana é sempre antibiótico, tá? Doença viral não tem tratamento. Doença por protozoário, coccidicida, né? A gente vai ter principalmente a coccidiose aí, né, causando doenças que está relacionada aos protozoários na avicultura. Então, coccidicida. Depois a gente vai ver doença causada por fungo, antifúngico vai ser o tratamento. Então, começa a associar e pensar que se eu tiver uma doença viral, não vai servir, não vai adiantar eu tratar com antibiótico. Mesma coisa se for uma doença causada por protozoário, não vai ter efeito. Né? Se for uma doença causada por fungo, também não. E aí está um dos maiores problemas, né, da criação de aves, porque todo mundo pensa que a ave ficou doente e trata com antibiótico. E não é bem assim. Às vezes a ave está lá só com um sintoma que está relacionado à cama está muito suja. Não está nem doente, né? Uma infecção por amônia. Daqui a pouco passa e a pessoa já deu antibiótico quando não precisa. Então, bastante cuidado. E a prevenção, biosseguridade e vacinação. Existe uma vacina para Escherichia coli. Eu achei bastante interessante isso para várias cepas dela, para ficar vamos falar assim, num nível adequado de Escherichia coli no organismo do animal. Nós temos 2 doses da vacina. A primeira delas é realizada entre as 3 e 5 semanas de vida do animal e a segunda dose entre 18 e 20 semanas de idade. Essa me surpreendi, eu não achei que teria vacina para isso, mas realmente tem também uma vacina oleosa. E vamos parar por aqui, a gente tem muita doença para falar ainda, mas eu já estou falando quase 1 hora, não quero tomar muito do tempo de vocês. Pra vocês terem ideia, a gente tem pulorose, tem... acho que tifo é a próxima, daí tem mais várias doenças bacterianas, tem mais 2 virais, é muita doença, tem daí a fúngica, tem a aflatoxina, vai ter muita doença ainda para nós falarmos. E, como eu falei, a gente iria até meia-noite, então vamos parar na colibacilose, que eu acho que tá bom. Depois eu mando todos esses slides para vocês, depois que a gente finalizar esses tópicos, né, para vocês também terem isso aí. A gente tem slide aqui desde a aula, que a gente falou sobre ambiência, então vai tudo no mesmo arquivo para vocês, né? Então tá lá no módulo 6, mas vocês também vão ter isso aí, né, por escrito. E eu acho que, deixa eu parar minha transmissão aqui. Podemos conversar agora, pessoal. Se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, conversar mesmo, trocar uma ideia, podemos. Ô Luiz, Fala aí. agora tu falando aí, eu fiquei pensando naquele meus Nagasaki, todos que nascem morrem. Pode ser a micoplasmose? Pode sim. Principalmente se eles, digamos assim, se a criação de quem te vendeu as aves não tiver um controle, né, de biosseguridade muito grande. Então seria interessante você pelo menos, né, ver como que é o manejo desse cara, perguntar se as aves dele tem algum sintoma neurológico, alguma coisa assim, e aí É sim. bem ruim o manejo deles. Então possivelmente. Horrível. Possivelmente. O Felipe falando fazer um PDF com os sintomas, mas então, justamente, eu vou pegar esses slides aqui, vou transformar ele em PDF e vai ficar lá com todos os sintomas para vocês, né? Do jeito que eu apresentei aqui. Vai ficar facinho para consultar. Mas pode ser, viu, Marco? Possivelmente pode sim. Mas vocês vão ver depois que tem várias outras doenças que podem causar mortalidade súbita, assim, em pintinho, com transmissão vertical. A pulorose é uma também, né? Então, tem transmissão vertical, enfim. Cenas dos próximos capítulos. Luiz. Eu quero perguntar uma coisa aqui. Nasceu o pintinho de polonesa, né, que é musta, aí no terceiro dia, ele tá, tipo, com um remelado, entendeu? Uhum. Um lado do olho, do esquerdo. Aí o que você me diga? Será que eu posso utilizar soro? Para ver se ajuda ele? Para fazer a limpeza ali você pode, tá? Mas cuidado, não vai deixar o bicho cego. E observa, né? Se você fez a limpeza e continuou ocorrendo essa produção, essa secreção ali, possivelmente esse animal está doente, né? Então você para e pensa num tratamento para eles. Mas pode limpar com soro. Tipo assim, eu tô limpando com tipo um cotonete, sabe? Uhum. Pra limpar o ouvido assim. Que ajuda também. Mas todo dia de manhã ele fica aí fechado do lado. Mas é separado. Sim, separa e aí pensa no tratamento. Caiu o Lucas. Mais alguma coisa, pessoal? Algo a acrescentar?
Se não, podemos encerrar aí e ficamos marcados para conversarmos novamente semana que vem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por terem participado, por terem vindo aqui. Podem mandar sugestões de lives lá no grupo, tá? Sugestões de temas para aula, o que vocês estiverem, né, querendo saber mais, que a gente vai gravar e falar também. E eu quero, né, ver se eu faço a outra metade dessa live. Vocês vão escolher, na verdade, né, se a gente faz ao vivo ou se eu gravo a parte e depois só lanço lá na plataforma. Um abração, até a próxima. Valeu!